Bom, boa noite a todos, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos. Dando início a mais uma reunião da nossa Comissão de Direito e Literatura, sempre tratando de temas interessantes, com palestrantes de primeira linha, que têm honrado a nossa comissão e feito a gentileza de vir aqui falar um pouco para nós, o que tem feito dessa comissão, felizmente, um grande sucesso. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa comissão Paulo Briguet. Paulo Briguet é cronista, talvez o maior cronista brasileiro vivo, na minha opinião, um grande poeta também, e também um grande escritor, ensaísta de assuntos diversos. Para quem não conhece, o último livro dele, acho que é o último, né? Esse aqui? Então, o último livro dele, O Mínimo sobre Distopias, que ele trata das principais distopias da história da literatura. É um livro absolutamente sensacional, apesar de ser breve, bastante profundo, conteúdo muito denso, e eu recomendo bastante esse livro para todos. Além disso, o Paulo Briguet é jornalista, tem uma coluna atualmente na Gazeta do Povo, e, enfim, é uma pessoa, um intelectual na acepção da palavra. Tem uma ligação com o direito, porque o pai dele era advogado, não sei se era advogado, mas era formado no Lago São Francisco, e então o Paulo também é escritor, e o Paulo então absorveu um pouco dessa microcultura, que é a cultura da classe jurídica, né? Aqueles cacuetes todos que nós, advogados, temos, né? Ao tratar de várias coisas. Então é uma honra muito grande ter você aqui, Paulo, para ouvir você falar sobre o processo de Kafka. Esse livro eu li pela primeira vez quando eu estava na faculdade. E lembro que me chamou muita atenção, me impressionou muito a situação claustrofóbica do Joseph K. sendo processado, sem saber por quem, por quê, etc. E depois, quando nós criamos essa comissão, eu pensei inicialmente em duas obras, vieram na minha cabeça que nós teríamos que falar. Uma nós já falamos, que foi o Mercador de Veneza, que também tem um julgamento muito conhecido, etc. E a segunda que veio na minha cabeça era o processo de Kafka. E quando eu descobri depois que o Paulo tinha uma série de palestras sobre o processo de Kafka, ele fez uma série de palestras sobre isso, quer dizer, é um tema que ele estudou profundamente, e aí eu fiz o convite para ele vir aqui falar, e ele aceitou. Demorou para a gente conseguir achar uma data, mas conseguimos, porque o Paulo não é de São Paulo, ele é do Paraná, e conseguimos achar uma data, e conseguimos que ele estivesse aqui, e até reli o livro recentemente para poder acompanhar melhor. Pareceu um outro livro, como acontece com os clássicos, né? Depois você lê um clássico depois de alguns anos, parece que é outro livro, né? Você vê outro enfoque. E, enfim, eu não vou mais falar sobre o processo, evidentemente, porque quem vai falar é o Paulo. Mas eu acho que vai ser uma satisfação muito grande para todos que estão aqui poder ouvir essa abordagem do Paulo Briguet sobre o processo. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu vou passar a palavra para o nosso secretário Maurício Felberg, para a sua apresentação inicial, seus agradecimentos de praxe. Vossa Excelência está invertendo a praxe. Normalmente era a professora Marina que falava essa hora, então eu estou despreparado, não me preparei para entrar nesse momento. Então, uma boa noite a todos. É uma alegria ver a casa cheia. Todos os eventos da nossa comissão têm sido cada vez mais prestigiados. Professor Paulo, hoje a casa está dupla e quase lotada. Então, é uma satisfação muito grande, é uma honra para o Instituto dos Advogados de São Paulo, está completando 150 anos, agora no dia 29 de novembro vindouro, uma das instituições jurídicas mais antigas do continente e uma das poucas no Brasil que podem se honrar de ter essa marca Sesc Centenário. Então, para a nossa casa é um prazer ter a sua presença, desejo uma ótima palestra e que todos aproveitem muito. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso querido Paulo Briguet. Eu posso... Opa.
Obrigado. Complementar, antes do início da tão esperada palestra do professor Paulo, anunciar a presença do presidente dessa casa, o Dr. Diogo de Mello, e da vice-presidente Marina Coelho Araújo, que estão aqui honrando a nossa comissão. Futuros, a professora está me corrigindo dizendo futuros, mas para mim já são presidentes, e desejo a ambos uma excelente gestão. Muito obrigado. Boa noite. Meus amigos, é uma grande honra estar aqui hoje no IASP. O grande escritor francês Marcel Proust, acho que pode ser assim. Acho que fica melhor. Estão me ouvindo bem? Opa. O grande escritor francês Marcel Proust afirmava que a obra de um homem, ela leva 100 anos para ser realizada. 100 anos. Portanto, muitos de nós não verão as suas obras plenamente realizadas. O IASP... Nós estamos gravando? Sim. Está ouvindo bem? Está gravando bem? Né? Ah, ótimo. Acho que é melhor assim, né? Ah, não. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá ótimo. A obra de um homem leva 100 anos para ser realizada. O IASP, certamente, é a realização da obra de muitos homens e mulheres. É difícil encontrar qualquer instituição que chegue aos 150 anos. É muito difícil no Brasil encontrar uma instituição que chegue aos 150 anos. Por isso hoje, quando eu vi aqui esse nome, professor Miguel Reale, eu me emocionei. Porque eu me lembrei de meu pai. Meu pai se chamava Paulo Lourenço e ele se formou na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco nos anos 60. Foi companheiro de turma do ex-presidente Michel Temer. Inclusive morou com Michel Temer na Casa do Estudante, aqui na... Não sei se existe ainda hoje a Casa do Estudante, na Avenida São João, né? Então, e ele me contava muito sobre o professor Miguel. Ele foi aluno do professor Miguel Reale, né? Eu tenho certeza, eu me emocionei quando eu vi o nome dele aqui, porque eu tenho certeza que meu pai ficaria muito orgulhoso de eu estar aqui hoje. A lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida, eu sou nascido em São Paulo, eu nasci aqui na cidade de São Paulo, em 1970. E a lembrança mais antiga que eu tenho na minha vida, Ricardo, Marina, Maurício, a lembrança mais remota que eu guardo na minha lembrança é do meu pai, sentado na sala. Nós tínhamos um apartamento, minha família morava num apartamento na Alameda Barão de Limeira. E eu me lembro, como se eu estivesse vendo agora, que meu pai, sentado na poltrona na sala, ao lado de um abajur, e ele lendo um livro. Eu tinha o quê? 2, 3 anos, mas aquela imagem determinou o curso da minha vida. Aquela imagem. E um dos livros que meu pai tinha na biblioteca dele era O Processo, de Franz Kafka. Uma tradução antiga, a primeira tradução que foi feita aqui no Brasil pelo professor Torriere Guimarães, que aliás era advogado também. Foi a primeira tradução que foi feita do Processo. Eu estou aqui no IASP, no auditório professor Miguel Reale, uma das 4 grandes fontes da alta cultura brasileira, segundo Olavo de Carvalho. No seu livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, ele diz que o professor Miguel Reale é uma das 4 fontes primordiais da alta cultura brasileira.
Está aqui no auditório o professor Miguel Reale falando sobre o processo. Quem poderia imaginar? Eu fico muito feliz, muito honrado em estar aqui com vocês. Farei uma reflexão pessoal sobre o processo. Eu sei que aqui estou entre advogados, entre juristas, entre pessoas que conhecem profundamente o mundo do direito. Eu sou um leigo no direito, né? De antemão peço desculpas se eu cometer aqui algum equívoco, mas vocês podem ter uma certeza. Eu estou aqui falando de coração nas mãos. A palavra coração, ela é um pouco... Ela foi um pouco contaminada pelo romantismo. As pessoas, quando falam coração, elas lembram logo de sentimento, né? Apenas sentimento. Mas o que é falar com o coração nas mãos? No sentido bíblico, a palavra coração quer dizer o centro da consciência. E é assim que eu venho falar aqui com os senhores hoje. Desde o centro da minha consciência, com absoluta sinceridade, para falar sobre o que esse livro representou na minha vida. A minha história com o processo, eu estou com 54 anos, minha história com o processo, ela já dura, esse processo, né? Esse meu processo com o processo, já dura cerca de 40 anos, quase 40 anos. Pela primeira vez que eu abri o processo, naquela cópia lá naquele exemplar do meu pai, primeira vez que eu abri, eu tinha 14 anos. Então eu venho lendo e relendo esse livro, ele fez parte da minha vida. E aqui hoje eu quero falar aos senhores dessa obra-prima da literatura universal por um aspecto que talvez seja inusitado, ou talvez inesperado para esse público. Por isso que eu denominei a minha palestra de O Tribunal da Eternidade. O Tribunal da Eternidade. Uma reflexão sobre o processo de Franz Kafka. Eu sempre começo as minhas aulas e palestras com uma oração de Santo Tomás de Aquino. Os senhores certamente sabem da importância que teve o doutor Angélico para o direito, né? Certamente. É uma das grandes fontes primordiais do direito ocidental, a obra de Santo Tomás de Aquino. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com maravilhosa harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o rigor para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Por que essa imagem? Vocês podem perguntar. Por que esses livros queimados? Agora, no dia 1º de novembro, os senhores certamente leram a notícia de que um ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, ordenou o recolhimento e a destruição de todos os exemplares de 4 obras jurídicas. 4 obras jurídicas. Esse pedido foi feito por estudantes da Universidade Estadual de Londrina, da minha cidade. Alguns estudantes da Universidade Estadual de Londrina
se sentiram ofendidos com o conteúdo desse livro, que segundo eles tem passagens homofóbicas, seja lá o que isso queira dizer, né? Que é controverso. E o ministro, então, numa decisão monocrática, decidiu, então, pela destruição desses livros. Significa queimar os livros. O poeta Heinrich Heine, poeta judeu-alemão, dizia: quem começa por queimar livros, terminará queimando pessoas. E aí eu me lembrei, como eu sou um estudioso das distopias do nosso tempo, que uma das distopias mais importantes foi esse livro aqui, Fahrenheit 451, um livro publicado em 1953. E quem escreveu Fahrenheit 451? Um escritor americano, um romancista americano, chamado Ray Bradbury. Rapidamente eu vou dizer qual é o enredo do Fahrenheit 451. É uma sociedade do futuro em que os livros são proibidos. Todos os livros são proibidos. A mera posse de um livro pode levar a pessoa à prisão ou até à pena de morte. E nessa sociedade distópica imaginada pelo Ray Bradbury, os bombeiros não apagam incêndios, eles provocam incêndios, eles queimam livros. É preciso atentar para a qualidade simbólica do livro. O livro, ele é um símbolo, uma matriz de intelecções. E é curioso notar que a origem da palavra livro, a origem etimológica da palavra livro é a mesma origem da palavra liberdade. Por quê? Os romanos extraíam um sumo das árvores, né, uma membrana das árvores, e usavam, né, esse sumo, né, esse líquido, né, extraído das árvores para fabricar livros. Era o liber. Eles liberavam essa membrana e usavam para fabricar livros. Então, no português, as palavras liberdade e livro têm a mesma origem. Mas no inglês também. Nós temos a palavra library e a palavra liberty. Em inglês também tem a mesma origem. Então, os livros no enredo do Fahrenheit 451, e Fahrenheit 451 é a temperatura em que o papel pega fogo. No enredo de Fahrenheit 451, os livros representam a liberdade humana, a liberdade de pensamento. É por meio dos livros que se preserva a alta cultura. O que é a alta cultura? A alta cultura é aquilo que de melhor, como definiu o poeta inglês Matthew Arnold, os livros, a alta cultura é aquilo que de melhor os homens pensaram, criaram, falaram e escreveram ao longo dos tempos. Aquilo que permanece. Essa é a característica dos livros. E é muito interessante falar no Fahrenheit 451, porque o nosso personagem de hoje, o nosso autor de hoje, Franz Kafka, que morreu há exatamente 100 anos. Morreu há 100 anos, em 1924. Franz Kafka deixou um testamento nas mãos de seu melhor amigo, o também escritor Max Brod. E nesse testamento ele diz o seguinte:
ele diz claramente que a sua obra deve ser queimada. Que o conjunto da sua obra não publicada deve ser queimado. Kafka havia publicado ao longo da vida, ele viveu apenas 41 anos, ele havia publicado alguns contos, uma coletânea de contos, alguns poucos contos esparsos, né? Mas ele pediu ao amigo Max Brod, pediu não, ele escreveu no seu testamento que a sua obra não publicada deveria ser queimada inteira. Max Brod não seguiu o pedido do amigo. Isso gerou, inclusive, professora Marina, uma disputa judicial logo após a morte do Kafka. Uma disputa judicial entre Max Brod, o seu testamenteiro, e a família de Kafka. E ele argumentou nos tribunais o seguinte: por várias vezes eu falei, ele disse isso para mim, e eu disse, se eu for o testamenteiro, o seu testamenteiro, eu não queimarei a sua obra. No entanto, Kafka insistiu que Max Brod fosse o seu testamenteiro. Então ele argumentou que se ele quisesse de fato que a obra fosse queimada, né, que ele pediria a outra pessoa. É bastante razoável esse argumento. Não sei se eu estou errado. Mas de qualquer maneira, ainda que eu esteja errado, nós temos que agradecer a Max Brod por ter mantido a obra. Se não fosse Max Brod, nós não conheceríamos o processo. Conheceríamos algumas outras obras de Kafka, como A Metamorfose, que talvez seja a sua obra mais famosa, né? Que é uma belíssima novela que ele escreveu no ano de 1912. O seu conto O Veredicto, a coletânea de contos sob o título de Um Médico Rural, que também foi publicada durante a vida de Kafka. Mas nós não conheceríamos, se Max Brod tivesse queimado os livros do amigo, nós não conheceríamos o processo, nós não conheceríamos o castelo, nós não conheceríamos América, que também pode ser traduzido como O Desaparecido, que é o terceiro romance de Kafka. Nós não conheceríamos os diários de Kafka, que são uma obra-prima da literatura universal. Nós não conheceríamos as cartas de Franz Kafka à sua noiva Milena Jesenská. Nós não conheceríamos. E nós não conheceríamos a sua longa e assustadora, impressionante, avassaladora Carta ao Pai. Uma carta de 100 páginas que ele escreveu para o pai, para o seu pai, e nunca entregou. Essa carta nunca foi entregue nas mãos do pai. Há algo de profundamente tocante nisso tudo, vocês não acham? Emocionante, né? Nas mãos de uma pessoa. Mas não era apenas o próprio Kafka que falou de queimar os livros de Kafka. O destino da obra de Franz Kafka, no país em que ele nasceu, também não foi nada bom. As obras completas de Kafka em tcheco, que ele nasceu, onde hoje é a República Tcheca, né? As obras de Kafka, elas só foram publicadas, as obras completas de Kafka só foram publicadas em tcheco no ano de 1990, depois da queda do regime comunista.
Nos países do leste europeu, na maior parte dos países do leste europeu, a obra de Kafka foi proibida. Foi proibida. Inclusive, havia discussões entre os círculos como devemos queimar Kafka. Havia essa discussão entre dentro dos regimes totalitários. Então vejam, esse queimar a obra de Kafka não se limitou ao testamento dele, né? Onde é que ele nasceu? Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883, na cidade de Praga. Uma das mais belas e também uma das mais soturnas cidades do mundo, ao mesmo tempo. Tá? Belíssima cidade de Praga. Ele nasceu ali e numa condição muito especial, meus amigos. Kafka era de uma família judia. Ele era filho de judeus. Seu pai e sua mãe eram judeus. Ele falava alemão, era um germanófono. Oi? Ele conhecia o Yiddish, estudou hebraico durante a vida, mas a sua língua literária e a língua que ele usava no cotidiano também, com a família, né, e no trabalho, era o alemão. Ele também falava tcheco e em Praga a maioria era falante de tcheco. E havia 140 mil pessoas, 140 mil judeus, falantes de alemão na Praga em que nasceu Franz Kafka. 1883. Qual era o país em que nasceu Kafka? Isso vale a pena aqui uma... Veja só, um judeu que falava alemão num lugar onde todo mundo falava tcheco. Vocês podem perceber que é uma situação inusitada, né? É uma situação inusitada. Eu estava conversando uma vez com uma amiga que falava japonês, uma amiga brasileira que aprendeu a falar japonês com seus familiares aqui. Uma vez ela viajou para o Japão e lá no Japão ela falava com as pessoas, mas as pessoas estranhavam muito o acento e os termos que ela utilizava, as construções verbais que ela fazia. As pessoas diziam, parece que eu estou falando com a minha bisavó. De certa maneira, o isolamento, ele impede aquelas mudanças que são naturais no idioma. E é o que acontecia com os judeus de Praga, que falavam alemão. Era um outro alemão que era falado. E o alemão que Kafka usava no seu trabalho era um alemão burocrático. Era um alemão jurídico, pesado, diferente. Então, era uma situação linguisticamente, culturalmente inusitada. Ele nasceu, Praga, na época em que Franz Kafka nasceu, pertencia ao Império Austro-Húngaro. O que é o Império? Como vocês sabem, o Império é uma junção de vários países. O Império Austro-Húngaro, não sei se dá para enxergar aqui. Olha, aqui em cima, em azul, está a Boêmia, que hoje faz parte da República Tcheca, né? Mas era um país chamado Boêmia, e aqui ao norte da Boêmia, a cidade de Praga. Mas como vocês podem perceber, o Império Austro-Húngaro era formado por vários países. Havia a região do Tirol, a região do Trento, na Itália, fazia parte do Império Austro-Húngaro. Naturalmente a Áustria, a Hungria, Viena, a mais importante cidade, depois era Praga. A Croácia, a Eslavônia, Dalmácia, Transilvânia, a terra do Conde Drácula, Galícia. Então, vejam só, Morávia. Então, era uma junção de países aí. Era o Império Austro-Húngaro, com várias etnias, várias línguas.
tá? Reunidas sob um mesmo império. Foi aí que Kafka nasceu. Nesse lugar. Percebam a peculiaridade dessa figura, né? Aqui uma foto, uma das fotos da infância de Franz Kafka. Kafka, seus pais se chamavam... seu pai era um comerciante bem-sucedido, chamado Hermann Kafka. Um judeu, digamos assim, um judeu assimilado, que tinha um bom trânsito na sociedade tcheca, tinha uma realização como comerciante, né? A sua mãe era de uma família de judeus ricos. O seu pai não, era uma espécie de self-made man, veio de uma família pobre, de origem rural, e a sua mãe de uma família mais refinada, a qual pertenciam vários rabinos, inclusive. Então, ele nasceu. Os seus 2 primeiros irmãos morreram ainda bebês. 2 irmãos homens morreram ainda bebês. E ele teve, depois, 3 irmãs. 3 irmãs aqui. Cadê as irmãs do Kafka? Será que acho que... Otla, o nome das irmãs eram Otla, Eli e Vali. 3 irmãs que também tiveram uma importância muito grande, principalmente a Otla, que foi a sua irmã preferida, né? Que lhe deu grande apoio durante a vida inteira. Kafka, desde cedo, revelou um pendor para a literatura. Desde cedo. E isso não agradava o seu pai. Hermann queria que ele herdasse os negócios da família. Isso sempre foi uma fonte de conflito para... nessa relação entre pai e filho, né? Sempre foi uma fonte de conflito. Ele queria que o Kafka herdasse os negócios da família e ele, né, se dedicava à literatura. Quais foram as grandes influências de Kafka? Curiosamente, né, um judeu sendo influenciado por Blaise Pascal, um grande pensador, teólogo e também matemático cristão, grande pensador cristão, foi uma das influências decisivas sobre Kafka. Outra influência decisiva sobre Kafka foi o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard. Também um cristão que influenciou profundamente Franz Kafka. Outra influência decisiva na obra de Kafka foi Gustave Flaubert, o romancista francês, autor de Madame Bovary e de A Educação Sentimental. Flaubert era conhecido como um dos mestres do realismo. E esse escritor francês era conhecido pelo lema Le mot juste. Desculpe a minha pronúncia do francês. Le mot juste. Quer dizer, a palavra exata. A busca pela palavra exata que expressasse na sua completude a ideia que o escritor estava tentando repassar. Flaubert chegava a ficar, às vezes, 1 mês trabalhando um parágrafo. O Madame Bovary, por exemplo, é um livro que tem 150 páginas. Ele demorou 3 anos para escrever. Então, às vezes, ele parava numa frase e ficava lá vários dias retocando aquela frase e tal. E esse modelo, né, esse modelo de perfeição literária influenciou profundamente Franz Kafka. A sua busca pela precisão e pela
exatidão, pela expressão concreta, né, e pelo uso da linguagem, pela força, a busca pela linguagem eficaz. E vocês, aqui advogados, se deparam a todo momento com isso, não é verdade? A busca pela expressão exata. A vida de vocês não é essa? Buscar a expressão exata, né? O meu professor Olavo de Carvalho dizia o seguinte, que o escritor é aquele cara que consegue mostrar aquilo que as pessoas já sabem, mas não têm condições de expressar. E eu tenho certeza que o advogado também faz muito isso, né? Precisa fazer muito isso. Outra influência importante de Kafka foram os grandes mestres da literatura alemã. Claro que a influência de Johann Wolfgang von Goethe, o autor de Fausto, né, e dos sofrimentos do jovem Werther, foi muito importante para ele. E também dos clássicos russos, notadamente Dostoiévski e Tolstói. Ele era um leitor ávido de Tolstói e Dostoiévski. Influenciaram bastante a obra de Kafka. E mais ainda, o Antigo Testamento. E eu vou dizer hoje para vocês, não apenas o Antigo Testamento. Kafka também era um leitor ávido do Novo Testamento, embora judeu. Eu falei da influência de Pascal e de Kierkegaard, né, que eram autores cristãos, na obra de Kafka. Ele também foi influenciado por esses autores. Então, o Antigo Testamento, os símbolos bíblicos percorrem toda a obra de Kafka. Toda a obra de Kafka. E também o teatro Yiddish. Você falou do Yiddish. Ele era um grande apreciador do teatro Yiddish. Era um teatro que se desenvolveu lá no leste europeu, na Europa Central, que fazia muito sucesso entre a comunidade judaica. Outra influência também importante sobre Kafka, principalmente no final da vida, foi a de Theodor Herzl, que foi o fundador do sionismo. O fundador do sionismo, a defesa, como vocês sabem, a defesa da criação de um Estado judeu. Também ele estudou, e no fim da vida ele estudou bastante o hebraico. Aqui estão as irmãzinhas do Kafka, que eu estava procurando antes. Achei agora. A Otla, a Eli e a Vale. Foram muito importantes, principalmente a Otla, né, que era a mais nova. Foi muito importante para ele, porque ela era o ponto de apoio do Kafka, que não tinha essa ajuda do pai. Né? O pai não queria que o filho fosse escritor. E Otla enxergava, via que... O Kafka chegou a escrever nos seus diários o seguinte: nada me interessa a não ser a literatura. Chegou a dizer isso. Nada me interessa a não ser a literatura. E, no entanto, ele não podia viver apenas da literatura. O que ele fez? Foi estudar direito. Kafka estudou na Universidade Alemã de Praga e se tornou advogado. Com uma certa idade, no ano de 1908, ele conseguiu um emprego no Instituto de Seguros contra Acidente de Trabalho de Praga, que era um órgão semi-estatal, né? E diz que era um funcionário excelente, assim como Machado de Assis. Né? Machado de Assis também era tido como um funcionário público exemplar. E o Kafka também era tido como um funcionário exemplar. Galgou vários
cargos, né? Vários postos dentro da hierarquia do Instituto. Inclusive, ele foi o inventor do capacete de segurança. Pouca gente sabe disso. Salvou vidas. Que o número de acidentes, de mortes por acidente de trabalho na Boêmia, quando Kafka trabalhou no Instituto de Acidentes, de Seguros, né? Diminuiu vertiginosamente graças ao Kafka. Era um funcionário exemplar, inventou o tal do capacete de segurança. Veja só, olha só, um homem prático também. Kafka, então, mas ele tentava escrever, morava com a família dentro de casa, tentava escrever de qualquer modo, usava todas as suas horas de folga, né, para tentar escrever, tentava escrever à noite, né? Ele tinha uma rotina assim assustadora. Ele conseguia escrever à noite. Então, lá à noite ele trabalhava e numa mesa assim, junto com a família toda, o pai. Era uma situação muito difícil, mas mesmo assim ele conseguiu produzir grandes obras assim. Kafka também teve uma série de relações amorosas. Ele foi noivo de 4 mulheres. Chegou a ser noivo de 4 mulheres. Felice Bauer, Milena Jesenská e Dora Diamant. E também de Julia Woyzek. Essas 4 mulheres. E da Felice Bauer ele foi noivo por 2 vezes. Ele começou a escrever o Processo no dia em que ele rompeu pela primeira vez o noivado com Felice Bauer. Felice Bauer depois sobreviveria a Kafka e venderia as suas cartas, aliás, as cartas de Kafka a ela, que também são uma obra-prima da literatura universal. Mas ela vendeu. Oi? Pode me interromper, viu, gente? Pode perguntar alguma coisa. Oi? Pode me interromper à vontade, viu? Aqui é tranquilo. Então, Felice Bauer. Outra figura importante na vida de Kafka foi a Milena Jesenská. Quem era ela? Era uma jornalista e escritora. Eu não sei qual está sendo o horário. Eu queria ver o horário. São 6h30? Tá, eu tenho até que horário? 7. Então tá tranquilo. Milena Jesenská foi uma de suas noivas. No ano de 1920, ela era uma intelectual e ela traduziu a obra de Kafka para o tcheco. Era uma intelectual católica e talvez uma das pessoas que mais compreenderam Kafka durante toda a sua vida. Mas vamos seguir adiante aqui. Aqui nós temos o Kafka com seu grande amigo Max Brod, aqui passando uma colônia de férias com o Max Brod. Aqui o Max Brod um pouco depois, né? Foi realmente, ele não apenas deixou de queimar a obra do Kafka, como também ele compilou a obra. Porque, por exemplo, o Processo é um romance inacabado. Embora ele tenha o último capítulo, tenha uma conclusão, foi um romance assim em que ele não estava ainda completo. Não estava ainda completo. A gente percebe isso na leitura do livro, né? Muitas pontas ainda estavam por ajustar.
Mas ele conseguiu, sim, criar, né, uma versão inteligível então ele foi um grande editor também, né? Opa. Aqui eu queria fazer referência a um grande escritor, que esse sim escrevia em Yiddish, Isaac Bashevis Singer. Escrevia na língua Yiddish, a língua dos judeus do leste europeu. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1976. E Isaac Bashevis Singer, inclusive, escreveu sobre Kafka. Conheceu Kafka e escreveu sobre ele. Tem até um conto dele chamado Um Amigo de Kafka, que é interessantíssimo, recomendo fortemente a leitura. Outro intelectual que teve uma relação, que conheceu pessoalmente Franz Kafka, foi o nosso Otto Maria Carpo, que nasceu em Viena, né? Nasceu na Áustria, no Império Austro-Húngaro, e conheceu pessoalmente Franz Kafka. Quando ele já estava bem doente no finzinho da vida, ele conheceu Franz Kafka. Otto Maria Carpo, que é uma daquelas 4 fontes primordiais da nossa alta cultura. Também. Essa aqui é a casinha onde Kafka escreveu parte da sua obra. A sua irmã Otla conseguiu essa pequena casinha aqui, esse pequeno escritório, para que ele pudesse escrever com mais liberdade, né? Sem aquele barulho todo da vida familiar. Então ele escrevia aqui, na Rua dos Alquimistas, 22. Existe até hoje esse aqui, virou um pequeno museu aqui do Kafka. Quem conhece Praga sabe que ali na Rua dos Alquimistas. E de certa maneira nós podemos chamar a literatura de Kafka de uma literatura alquímica também. Nós não vamos entender o processo se nós não entendemos as condições históricas em que esse livro foi escrito. Esse livro começou a ser escrito no ano de 1914. O que é que aconteceu exatamente no ano de 1914? O início da Primeira Guerra. Na época, apenas a Grande Guerra, né? No começo achavam que a Grande Guerra ia durar apenas alguns meses, tá? E a Grande Guerra, não há como entender o nosso tempo sem entender a Primeira Guerra Mundial. Porque foi ali que todos esses impérios, como o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Otomano e o Império Russo, desmoronaram. Todos eles. Em 1914 você tinha um mapa do mundo, um mapa da Europa. Em 1918 era outro mapa. Era outra coisa. 4 grandes impérios desmoronaram, meus amigos. Foi a primeira guerra tecnológica da história, em que os avanços da ciência foram usados para destruição em massa. É nesse mundo que Kafka inicia a escritura de O Processo. Nós precisamos entender para entender o processo, nós temos que entender isso. É claro que todo mundo sempre lembra da metamorfose, né? Vocês acham que é barata a metamorfose? Vamos ver. Qual é esse bicho em que o Gregor Samsa se transforma? Ele acorda um dia transformado em... Não é uma barata. Não é uma barata, meus amigos. O Vladimir Nabokov, grande escritor russo, que era entomologista também, ou seja, entendia de insetos, né? Ele dizia: muitos falam em barata, mas isso não faz sentido. Uma barata é um inseto achatado com grandes pernas. E Gregor Samsa não é nada achatado. É convexo em ambos os lados, barriga e costas, e suas pernas são pequenas. Ele se parece com uma barata em apenas um aspecto. Sua cor é marrom.
é só isso. Aliás, o termo que o Kafka usa, o termo em alemão que ele usa para designar o inseto é Ungeziefer, que traduzindo por cima seria um inseto monstruoso. Tá? Ungeziefer. Perdoem minha pronúncia do alemão. Também. Outra obra também que nós precisamos mencionar antes de entrar no processo propriamente dito é Na Colônia Penal. Escrito em 1912, Na Colônia Penal, que foi publicado em vida no Kafka, mostra de maneira profética, eu diria, os sistemas totalitários da nossa época, os campos de concentração e de extermínio da nossa época, antes que eles existissem. E por que isso? Um grande escritor austríaco, também do Império Austro-Húngaro, Hugo von Hofmannsthal, dizia: nada existe na realidade que não esteja primeiro na literatura. E por que isso? Porque os grandes escritores captam a alma do seu tempo. Aquelas ideias que estão, às vezes, em germe, que estão em potência. Eles captam essas ideias e conseguem antecipar o futuro por meio da literatura. Antecipar o futuro por meio da... Isso existe em várias obras. E a obra de Kafka é primorosa nesse sentido. Ela tem várias passagens, todas as suas obras têm várias passagens que preveem, né, que antecipam aquilo que aconteceria logo depois. Na Colônia Penal é um desses. Eu não sei se vocês lembram desse trecho da Colônia Penal em que um visitante de um campo, né, da Colônia Penal é apresentado aos prisioneiros e o comandante, lá, o oficial, mostra como é que são feitas as torturas nos prisioneiros. E uma das torturas é escrever com agulha os próprios crimes dos prisioneiros na sua pele. E a frase que é escrita na pele dos prisioneiros é: honra teus superiores. Tem muita gente que gosta dessa frase hoje em dia, né? Honra teus superiores. Se vocês quiserem assistir o filme do Orson Welles, não sei se alguém já viu aqui, alguém já viu? O filme do Orson Welles sobre o processo é muito interessante, muito bom. É o Anthony Perkins que faz, né, o Joseph K. E vamos então entrar nessa primeira frase, que é uma das frases mais famosas da literatura universal. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Essa é uma das frases mais impactantes da literatura. Só comparável à primeira frase da Metamorfose, né? Que é outro... Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama, metamorfoseado no inseto monstruoso. Essa é... Percebam que há uma ligação, né, entre essas duas frases. Mas há uma diferença. No caso, o próprio Kafka esclarece, no caso da Metamorfose, havia essa transformação. É um fato concreto que ele está descrevendo. E ele adverte logo no primeiro parágrafo: não era um sonho. Não era um sonho. Agora, na primeira frase do processo, percebam, os senhores que são advogados, eu quero que vocês façam uma análise dessa frase. Todas as palavras
dessa primeira frase do processo, todas elas, sem exceção, são suposições não comprovadas. Percebam, vamos analisar? Vamos analisar aqui a frase. Alguém. Quem? Né? Quando a gente entra na faculdade, pelo menos na minha época era assim, não sei se hoje mudou, porque sabe como é que é, né? O jornalismo está meio complicado. Tá pior que o direito, viu, Ricardo? Eu sou formado em jornalismo, né? Então, o professor ensinava, né? Antigamente, eu sou formado há mais de 30 anos, que qualquer matéria jornalística precisa responder a 6 perguntinhas básicas. O que, quem, como, quando, onde e por quê. O que, quem, como, quando, onde e por quê. Essas. Nenhuma dessas é respondida direito aqui. Alguém, quem? Certamente havia caluniado. Dá para ter certeza disso? Joseph K. Pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Peraí, ele foi detido, mas nós vamos descobrir logo em seguida que ele não foi detido. É o seguinte, os 2 guardas que chegam para prendê-lo dizem o seguinte: olha, o senhor está detido, mas isso não. O senhor pode continuar indo a seu emprego normalmente, trabalhando normalmente. O senhor está detido, mas olha, não tem nenhuma restrição, não. Você tem toda a liberdade. O Joseph K. está bem melhor que o Felipe Martins. Viu? Está bem melhor, Tereza, que o Felipe Martins. Porque ele pode se locomover normalmente. Não houve nenhuma punição para ele. Ele foi detido sem ter feito mal algum. Será? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que ele não fez mal algum mesmo? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu quero aqui ressaltar algumas características do processo. Alguns detalhes. Numa obra como Processo, não existe nenhuma palavra que seja gratuita. Algumas eu ainda não descobri. Estou lendo há 40 anos o livro, tem coisas que eu não descobri ainda, que eu não sei, né? Mas algumas eu descobri. O nome dos 2 guardas que prendem, que detêm, né, o Joseph K. Franz e Wilhelm. Franz e Wilhelm, que vêm a ser os imperadores Guilherme, Wilhelm e da Alemanha, da Áustria-Hungria e da Alemanha, na época em que o livro foi escrito. Os 2 imperadores. Quer dizer, é uma referência. Você percebe como há várias camadas que se interpõem, que se misturam dentro do processo? É por isso que uma obra como essa, ela não pode ser lida e interpretada apenas por um viés. Nós temos que fazer uma análise simbólica da obra. E o que é análise simbólica? A palavra símbolo, ela vem do grego, como os senhores sabem. Sim, que significa simultaneidade, né? Convergência, ao mesmo tempo, sim, como em sincronia, né? E balen, que significa lançar. O que é um símbolo? É aquilo que lança conjuntamente vários significados ao mesmo tempo. Isso é um símbolo. E qual é o contrário? Qual é o antônimo de símbolo? Vocês sabem? O contrário de símbolo é diabo. Nós estamos vivendo hoje uma época em que nós tendemos a fazer análises diabólicas da realidade e não simbólicas. A análise diabólica, di significa separação. Diabolo é aquele que divide.
Díbala é aquele que lança em separado, ou seja, aquele que separa, que nos separa da realidade. Que lança apenas um significado falso, porque ele é o pai da mentira, né? E que nos faz, que nos prende a esse significado falso para nos separar da realidade. E o símbolo faz o contrário. O símbolo mostra toda a riqueza da realidade. Então é por isso que nós precisamos retomar a nossa capacidade de fazer análises simbólicas da realidade. E as grandes obras da literatura fazem isso. É nelas que nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. Nessas obras. No livro Fahrenheit 451, o que acontece? Os livros são proibidos, mas o que acontece? Qual é a resistência? As pessoas passam a decorar os livros e formar uma comunidade, que é a tribo dos homens livres, em que as pessoas decoram os livros. Então você encontra uma pessoa, ela fala: eu sou a República, eu sou o livro 1 da República de Platão, eu sou a Metafísica de Aristóteles, eu sou... e assim por diante, né? Eu sou o primeiro capítulo de Guerra e Paz. E assim por diante. Eu sou o primeiro capítulo do Processo. Está lá no livro do... Você fala, mas isso é loucura, hein, Briguet? Isso é loucura. Aconteceu na realidade. Quem foi o maior poeta russo do século XX? Ossip Mandelstam, que morreu num campo de extermínio comunista, em 1937. Vocês sabem como é que foi preservada a obra poética do Ossip Mandelstam? Na memória de duas mulheres. Anna Akhmatova, uma grande poetisa russa, e a sua mulher, que era escritora também, Nadezhda Mandelstam. Elas decoraram toda a obra poética do Ossip Mandelstam para preservá-la para as futuras gerações. E a palavra decorar significa guardar no coração, guardar no centro da consciência. Guardar no centro da consciência. E é isso que nós precisamos fazer com os clássicos. Nós precisamos decorar os clássicos, não no sentido... Vocês estão entendendo? Nós precisamos decorar, guardar no centro da nossa consciência esses clássicos, porque os inquisidores da nossa época, os grandes censores da nossa época, querem destruir essa memória. Os sistemas totalitários que lutam pelo poder no mundo hoje, eles são mnemofóbicos, ou seja, eles são avessos à memória. Avessos à memória. Então, é assim que se faz a leitura da obra de Franz Kafka. Mas o que eu falei do caráter profético da obra de Franz Kafka. Eis que aquela primeira frase, que no caso de Joseph K. não era verdadeira, ou era uma série de suposições não comprovadas, se realizou concretamente nas sociedades totalitárias do nosso tempo, meus amigos. Alguém certamente havia caluniado Alexander Solzhenitsyn, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. De fato, ele não fez mal algum e foi detido porque ele escreveu uma carta a um amigo em que ele fazia leves críticas ao Joseph Stalin. E com isso ele foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados. Por uma carta que ele escreveu, por algo que ele disse. Alguém certamente havia caluniado Milada Horakova, pois uma manhã ela foi detida sem ter feito mal algum.
Milada Horáková foi uma líder política da Tchecoslováquia, do país de Kafka, que foi condenada ao enforcamento, que foi enforcada em 1950 pelos comunistas, porque se negou a colaborar com o regime totalitário. Esse foi o crime dela. Alguém certamente havia caluniado Viktor Frankl, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Qual era o crime de Viktor Frankl quando ele foi preso em Viena em 1941? Ser judeu. Alguém certamente havia caluniado Osip Mandelstam, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Sabe qual foi a razão da prisão de Osip Mandelstam? Um poema que ele escreveu. Um poema. Um poema de 15 versos. Não era um soneto, porque para ser soneto tinha que ter 14, né? 15. Foi condenado. Alguém certamente havia caluniado Sophie Scholl, pois uma manhã ela foi detida sem ter feito mal algum. Sophie Scholl foi uma das líderes, uma das jovens que escreveram o manifesto do movimento Rosa Branca, né? Que criticava a política belicista daquele que eu não posso falar o nome, porque senão cai a live. Não é verdade? Cai o YouTube aqui, não pode, então pode falar o nome dele. Alguém certamente havia caluniado Jan Patočka, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Foi submetido a 24 horas, o grande filósofo tcheco do seu tempo, que em 1977 foi submetido a 24 horas de interrogatório pelas autoridades comunistas, teve um infarto e morreu na prisão. Alguém certamente havia caluniado Felipe Martins, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Eu não preciso me estender muito sobre eles. Vocês sabem a história do Felipe Martins. Alguém certamente havia caluniado Clesão, pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. E esse é Joseph K. Franz Kafka, ele conseguiu antecipar os regimes totalitários do nosso tempo, mas é preciso observar o seguinte: nunca houve um estado policial assim como esse que Joseph K. Foi submetido. Ele tinha todas as prerrogativas, todas as suas prerrogativas foram observadas. Ele podia escolher até o horário, tá, do depoimento dele. Ele poderia. O que nós percebemos é que esse processo ao qual foi submetido Joseph K., meus amigos, não foi um processo deste mundo. Foi outra coisa. Foi em relação à sua própria, ao sentido da sua própria vida. Quem é Joseph K.? E nós ficamos sabendo disso ao longo do livro. Quem é Joseph K.? Joseph K., o Viktor Frankl, que eu acabei de mencionar aqui, ele foi aprisionado em vários campos de concentração, e quando ele saiu dos campos de concentração nazistas, quando ele sobreviveu por milagre aos campos de concentração nazistas, ele descobriu que a sua mulher estava morta, seus irmãos estavam mortos, sua família inteira estava morta. O que ele faz? Ele se tranca em casa, escreve em 9 dias um livro chamado Em Busca de Sentido. E o que dizia Em Busca de Sentido? O que é o sentido da vida?
Viktor Frankl diz com muita clareza: o sentido da vida sempre está fora de nós, está além de nós. Não pode ser um mero prazer, não pode ser um poder pessoal, não pode ser uma riqueza pessoal. Tem que se realizar fora de nós, no outro. E exatamente o que o Joseph K. não faz. A sua vida é uma vida destituída de sentido. É uma vida absolutamente entregue a sensações, entende? A pequenos prazeres, a pequenas disputas de poder. Ele não tem a mínima consideração pelos outros. Ele não pensa nos outros. Em nenhum momento ele pensa nos outros. Ele pensa no bem-estar das pessoas, no que ele pode fazer pelas pessoas. Nunca. E em nenhum momento, Joseph K. faz um exame de consciência. Ele nunca se dedica a pensar, afinal de contas, o que eu posso ter feito de mal? Então, a sua existência é uma existência profundamente destituída de sentido. É claro que no nosso tempo, e olhando para a história do século XX, nós tendemos a ver o processo como uma declaração de guerra contra a burocracia, contra o poder do Estado, né? E de fato, essas possíveis interpretações são legítimas, né? São legítimas. É possível fazer uma análise psicanalítica da obra do Kafka, é possível fazer uma análise sociológica, né? Mas a questão é o seguinte: Joseph K. é inocente? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Joseph K. é inocente? A princípio, sim. Mas qual é esse tribunal a que ele está sendo submetido? É um tribunal humano? Não é um tribunal humano, meus amigos. É o tribunal da eternidade. É o tribunal da eternidade. Não é o tribunal como nós o vemos. Não é um tribunal deste mundo. Boécio definia a eternidade como a posse simultânea de todos os momentos. E uma vida humana, ela só se realiza quando você fez algo que não possa ser revogado pela morte. Por exemplo, o professor Miguel Reale. A obra que ele deixou, quando ele morreu, permaneceu para todos nós. Joseph K., tudo que ele faz pode ser revogado pela morte. Absolutamente tudo pode ser revogado pela morte. Tudo perde o sentido. Então, ele não está sendo julgado por esse tribunal humano. O grande problema de Joseph K. é de natureza ontológica. Ele perdeu, né? Ele perdeu o status
humano. Ele tenta cometer o pior dos pecados, que é o pecado da soberba. De achar que era autossuficiente. E eu quero aqui citar um detalhe da obra de Kafka, que é o nome do advogado. Por que ele procura um advogado? Vocês estão lembrados desse trecho? Ele procura um advogado. Mas ele só procura o advogado depois que o seu tio, né, vai procurá-lo no banco em que ele trabalha. Diz o seguinte: olha, você precisa se defender de alguma maneira. E quem é o seu tio? O seu tio é um homem do campo. O que significa o homem do campo? É aquele homem que está com os pés fincados na realidade, né? O ambiente urbano de Praga, que é asfixiante, né? É um romance noturno, asfixiante, de claustrofóbico, eu diria, né? Esse é um ambiente em que as pessoas estão distantes da realidade. Isso nós podemos ver nas grandes cidades hoje. As pessoas se distanciam da realidade nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. E isso acontecia na cidade do Józef K. E em um momento ele fala da cidade de Praga, tá? Mas pelos prédios que ele descreve, pelas ruas que ele descreve, nós sabemos que é Praga, né? Mas aí vem esse tio lá do interior e vem trazê-lo de volta para a realidade. Ele o leva até o advogado. Qual é o nome do advogado? O nome do advogado é Huld, que em alemão significa graça. Graça. É uma tentativa que alguém que o ama faz para que ele se abra à graça de Deus. A graça de Deus, para que ele se autoexamine, para que ele veja o que está acontecendo na sua própria vida, para que ele retome o seu status humano e assim possa obter a graça de Deus. E ele, durante todo o tempo, ele se recusa, trata com muita má vontade o advogado e acaba por dispensá-lo. Ele dispensa o advogado, ou seja, ele nega a graça de Deus. Ele se recusa à graça, ele se fecha para a graça de Deus. As sociedades totalitárias não fizeram exatamente isso? Elas não se fecharam para a graça de Deus? Todas elas. A guilhotina, que é o início, que é o símbolo primordial das sociedades totalitárias de nosso tempo, o que ela representa? O que é cortar a cabeça de um homem? É separar o céu e a terra, é separar o homem de Deus. As sociedades totalitárias se baseiam nisso, a essa recusa da graça de Deus. E é exatamente isso que acontece com o Józef K. A cena, depois que ele recusa, que ele dispensa o advogado, o capítulo 9, são 10 capítulos o processo. O 9º capítulo, ele se passa na catedral, que é a Catedral de São Vito, em Praga. Uma belíssima descrição da catedral. E lá ele conversa com um sacerdote. E, então, aqui eu vou ler esse trecho para vocês.
o sacerdote diz a ele uma parábola. Isso é muito comum, né? A gente sabe que o Novo Testamento, as parábolas são importantíssimas para a compreensão do texto bíblico. E aqui ele conta então essa parábola. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo dirige-se a este porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode encontrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz: se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso e sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala existem porteiros, cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro, com seu casaco de pele, grande nariz pontudo e a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali ele fica sentado dias e anos. Faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com os seus pedidos. Muitas vezes o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe a respeito da sua terra e de muitas outras coisas, mas são perguntas indiferentes, como as que costumam fazer os grandes senhores. E no final repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado para a viagem com muitas coisas, lança mão de tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Este aceita tudo, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não achar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga. Torna-se infantil. E uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele e pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, a sua vista se enfraquece e ele não sabe de fato se de fato está escurecendo em volta ou se apenas os olhos o enganam. O porteiro percebe que o homem já está no fim. E para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra: aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a. Essa parábola vem sendo analisada de todas as maneiras possíveis nesses 100 anos. Que o livro foi publicado logo depois da morte do Kafka, né? De todas as maneiras possíveis. Eu tenho uma análise que eu acho que a chave interpretativa para essa análise é a gente enxergar o porteiro e o homem do campo como a mesma personagem. O porteiro é aquele que está em contato com a eternidade. E o homem do campo é aquele que está imerso no tempo. Porque, afinal de contas, quem é que envelhece? Para quem o tempo passa?
para o homem do campo. E o porteiro não envelhece, que ele está submetido à eternidade. Esse contato entre o tempo e a eternidade é, para mim, a chave interpretativa não apenas dessa parábola, mas de todo o livro. O tempo deve se submeter à eternidade, mas a eternidade reserva algo para os homens. Ela exige algo dos homens, que é uma atitude, que é uma ação. E o homem do campo jamais toma essa atitude. Ele fica esperando que a eternidade lhe entregue isso, sem que ele haja. E é isso que causa a ruína do homem do campo, desse homem do campo que está diante da lei, e também a ruína de Yosef K. Ele jamais se coloca na posição de um autoexame, de se autoexaminar e decidir aquilo que só ele pode fazer, para que a sua vida seja uma vida com sentido. O pecado de Yosef K, o crime de Yosef K, é o crime da soberba, da autossuficiência, de achar que ele pode levar uma vida absolutamente separado de Deus. E esse é a causa da queda do homem. No livro de Gênesis, como vocês sabem, o que a serpente oferece para Eva, para a mulher? O que ela oferece? Olha, se vocês comerem desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O homem e a mulher já conheciam o bem e o mal. Eles já sabiam discernir o que era o bem e o que era o mal. O conhecimento que a serpente oferece é de outra natureza. É um conhecer como Deus. Ou seja, Deus, quando ele conhece, ele determina. O homem tem um conhecimento, intelectual, mas não determinista. O que a serpente oferece para o homem é a possibilidade de conhecer da mesma maneira que Deus conhece. E isso causa a queda do homem. E a graça de Deus, ela se oferece ao homem. Eu já estou concluindo, tá, gente? Ela se oferece ao homem esse aqui é um afresco, um detalhe do afresco do teto da Capela Sistina de Michelangelo. Foi pintado no ano de 1501. Esse é um detalhe da criação do homem. Percebam que o dedo de Deus e o dedo do homem não se tocam. Não é? Não se tocam. Teria sido uma falha do artista? Não. Isso aqui tem um profundo significado. Isso aqui significa: para obter a graça de Deus, lembre-se do advogado Ruth, cujo nome é Graça. Para obter a graça de Deus é necessário um ato da vontade. É necessário um ato livre. Um ato da livre vontade. É necessário um gesto humano. E esse gesto, Yosef K não faz. Ele se nega a fazer. Embora, e aqui para encerrar mesmo,
no final do livro, que é uma das coisas mais lindas da literatura universal, esse final é aquela chamada beleza terrível da literatura, né? Aquela beleza terrível que a gente encontra nos grandes clássicos gregos, que a gente encontra na Odisseia, na Ilíada, nas tragédias gregas, nas tragédias de Shakespeare, né? A beleza terrível. Mas há ainda um traço de esperança nessas últimas linhas do processo, em que Joseph K. já se convenceu de que ele é culpado mesmo. Ele aceita a sua condenação. E ao ser levado para um sacrifício, porque ele é sacrificado numa pedra, numa rocha, ao ser levado pelos seus algozes, pelos seus 2 algozes, percebam que são 2 guardas no começo do livro, né, no primeiro capítulo, e são 2 algozes agora ao final. Eles caminham quase que juntos, quase que como se fossem um ser apenas. E talvez sejam. Eles caminham para o sacrifício. E quando ele vai ser colocado no altar de sacrifício, Joseph K. percebe uma luz. Seu olhar incidiu sobre o último andar da casa situada no limite da pedreira. Como uma luz que tremula, as folhas de uma janela abriram-se ali de par em par. Uma pessoa que a distância e a altura tornavam fraca e fina, inclinou-se de um golpe para a frente e esticou os braços mais para a frente ainda. Quem era? Um amigo? Uma pessoa de bem? Alguém que participava? Alguém que queria ajudar? Era apenas um? Eram todos? Havia ainda possibilidade de ajuda? Existiam objeções que tinham sido esquecidas? Isso aqui para os senhores advogados. Olha só. A lógica, na verdade, é inabalável. Mas ela não resiste a uma pessoa que quer viver. Onde estava o juiz que ele nunca tinha visto? Onde estava o alto tribunal ao qual ele nunca havia chegado? Ergueu as mãos e esticou todos os dedos. Talvez seja o gesto que se esperava dele. Talvez essa tenha sido a sua redenção. Em seguida, ele é morto com uma faca enfiada no coração e torcida várias vezes. E ele diz que está morrendo como um cão. Mas essa morte como um cão, essa morte sacrificial, é a morte para o mundo. Mas e diante da eternidade? Nessas últimas linhas do processo, nós podemos supor que Joseph K. também tenha obtido a graça. Muito obrigado e até mais. Paulo, quero te agradecer muito por essa aula, por esse... Não diria nem que foi uma aula, foi um êxtase que você trouxe aqui para nós, né? Uma revelação, né? Você falou coisas, uma interpretação, esse final realmente foi uma coisa redentora. E eu fiquei muito tocado por essa interpretação que você deu ao final do livro. Realmente, quando eu tinha relido, eu tinha ficado realmente muito impressionado com essa cena
tanto a da igreja quanto a cena da execução final, né? Muito tocantes mesmo, e a maneira como você abordou realmente trouxe uma chave, uma luz em vários sentidos para esse final. Eu vou passar a palavra para a Marina, Assim. que certamente vai querer fazer alguns comentários, e depois eu volto para você. Tá legal. Olá, boa noite a todos, todas. Que beleza, né, Paulo? Que realmente esse final a gente não... vamos ter que ficar pensando nele, nessas suas palavras, nessa sua interpretação. E é interessante o Kafka porque ele não é fácil de apreciar, né? É um autor de difícil apreciação. E por quê? Porque ele tem uma carga pessoal muito, muito grande trazida para dentro da própria obra. Então, se você não conhece o histórico, a vida dele, antes de você, se você pega o livro e já começa a ler, você perde muito. Você não, essa capacidade de apreciar, não é a capacidade de apreciar, de gostar, mas de apreender, de entender e de reconhecer, né, o autor, porque ele pertence a uma categoria, se é que a gente pode falar em categorias de autores, que carregam um pouco de si para dentro das obras, ao passo que outros não fazem isso, né? Então o Kafka seria, estou aqui propondo só uma ideia, mas é uma pessoa que ele coloca os aspectos pessoais dele dentro da obra. E essa questão da identidade, porque ele nasceu cidadão austro-húngaro e morreu eslovaco. Então ele viu a própria nação, enfim, o próprio lugar onde ele nasceu modificado. Então ele deveria ter uma questão de identidade muito, muito incômoda para si, porque na verdade ele nasceu na Boêmia, naquela região. Ele era judeu, nasceu no gueto. E decidiu, em vez de ele estudar nas escolas tchecas e na Universidade Tcheca, que já tinha ali perto, ele resolveu estudar na escola alemã e frequentar a Universidade Alemã. Então, o que aconteceu? Entre os tchecos, ele era visto como um alemão. E entre os alemães, ele era visto como um judeu. Então, eu acho que isso deve ter atrapalhado muito ele no seu próprio auto-reconhecimento, né? E por isso que eu acho que tem um monte de coisa que eu queria comentar aqui, mas não vai dar, infelizmente. Mas uma das coisas que me chama a atenção, que coincide, a coincidência do momento do despertar na metamorfose e no processo. Porque na metamorfose ele acorda, né? Porque o que é o sonho? O sono, né? Aquele momento meio que sagrado, que você está lá em meio que outra dimensão. Quando ele desperta, ele já não se reconhece na metamorfose. Estou falando aqui na metamorfose. No processo também, porque ele acorda e ele é surpreendido pelos guardas, que dizem que ele está detido, mas que ele não está detido, que ele não vai ser levado às autoridades, mas ele vai continuar vivendo com aquela nova realidade que lhe é imposta. Então é uma nova identidade que é atribuída a ele, e ele tem que conviver com aquilo, ele tem que se virar, e tem que continuar vivendo com aquilo. Aqui nesse exemplar da Companhia das Letras, eles têm o Modesto Carone, ele faz todos os comentários de todo o material que ele usou, que o original que ele traduziu utilizou, inclusive com os trechos riscados pelo próprio autor. Uhum. E aí eu fui atrás dos diários, porque eu fiquei muito, muito, muito curiosa, e fui atrás dos diários. E esses diários são uma coisa assim absolutamente impressionante, porque tem a obra dele está aqui dentro também, né? Porque aí a gente reconhece. E uma das coisas que eu estava mostrando para o Ricardo ainda agora, aqui no final da obra, as últimas, e depois eu quero emendar na sua interpretação, Paulo, que ele diz o seguinte, espera um pouquinho, que ele fala que ele morre como um cão, né? Mas antes, espera aí, espera um pouquinho, cadê o final do livro? Eu quero ler para vocês, para a gente contrastar com o que eu encontrei não é aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui, quando ele morre, né?
Então, mas na garganta de Cá colocavam-se as mãos de um dos senhores, enquanto o outro cravava a faca profundamente no seu coração e a virava 2 vezes, a hora que ele foi executado mesmo, né? Aqui no diário tem uma passagem, no dia 2/11, que ele diz assim: hoje cedo, pela primeira vez desde muito tempo, isso aqui no diário, ele escreveu, de novo a alegria de imaginar uma faca girando no coração. Quer dizer, quando eu li isso eu falei, realmente, e ele foi colocar isso no final do livro, e ele diz, como um cão, era como se a vergonha devesse sobreviver a ele. Quer dizer, a vergonha daquilo que ele não teria feito. Agora eu estou tentando encontrar com a sua interpretação, né? A vergonha que sobreviveria se ele tivesse agido de outra forma, né? E talvez se ele tivesse se questionado. E tem a questão você estava falando também do espólio dele, né? Que teve essa questão logo que ele faleceu. E o espólio dele teve uma briga até acho que 2016 ou 2017, porque depois dessa briga, dessa questão inicial entre o amigo para quem que ele deixou como testamenteiro e os familiares, esse testamenteiro, que era o Max Brod, ele deixou, quando ele faleceu, porque tem uma passagem interessante, quando ele pegou o último trem de Praga para fugir, acho que em 1930, agora não sei exatamente a data, foi antes quando foram tomados pelos alemães na perseguição dos judeus. Ele e a esposa, alguém que estava com ele, o Max Brod, e a esposa deixam para trás as malas, mas ele leva todos os manuscritos do Kafka com ele. Parece que tinha que escolher se podia ser aqui que ele ia levar, quantos volumes e tal. E ele escolhe, ele fala, não, isso aqui eu preciso levar comigo, porque isso aqui eu preciso compilar. E depois ele começa o processo de construção do processo, né, que foi uma das obras. Então, essa obra, o processo também é fruto de um processo de compilação, porque o Kafka deixou os capítulos em envelopes e coube ao Max Brod fazer a compilação, né? Fazer essa reunião. E realmente tem muita coisa para analisar. Esse conto o conto da catedral. O conto da catedral, dizem os entendidos de alemão, eu não falo nada de alemão, mas dizem que tem uma preposição diante da lei, né? Que em alemão permite. Tem até uma tradução para o português que está assim: ante, S entre parênteses, de, entre parênteses, a lei. Então, seria como se fosse ou ante a lei ou antes da lei. Então, o que acontece antes da lei, né? Antes de você entrar na lei, que era o que o homem do campo tanto queria fazer, né? Então, tem essa questão também da língua e de como poderia ser, de qual poderia ser o título dessa parábola incrível, né? Ele optou por diante da lei, né? Diante da lei, foi. Carone, o né? Carone, exatamente. E, bom, é isso. Que tinha outras coisas também que eu gostaria de comentar, mas dentro da própria obra, que tem também a figura daquele pintor, que no fim ele despacha o advogado, porque o advogado ele é retratado também como uma pessoa meio que debilitada, né? O advogado é uma pessoa que está numa cama o tempo todo, então ele não consegue nem... Ele mal atende ao seu cliente, que vai lá inúmeras vezes, se reúne com ele e parece que aquilo não anda. Devia ter procurado outro. Devia ter procurado outro. E depois o pintor diz para ele assim, uma outra pessoa que também estava condenada falou, não, eu tenho 5 advogados, só que eu não contei para ele. O Bloch. O Bloch, exatamente, o Bloch. E a figura do pintor que diz, não, você precisa... o pintor sabe de muita coisa, porque embora ele seja uma pessoa muito humilde, muito simplória, é ele quem faz os retratos dos juízes. E é ele quem retrata os juízes, pintando os juízes como os juízes querem que eles próprios sejam vistos. E evidentemente, ele, por ser o pintor desses juízes todos, ele teria acesso a informações, e, enfim. Então, a obra é carregada desses símbolos, dessas mensagens obscuras, e ela é profundamente
claustrofóbica, eu fiquei realmente aflita, falta o ar quando você lê, porque são aquelas vielas, aquelas ruas escuras e aquele tribunal que tem um pé direito baixo, as pessoas ficam lá todas tendo que todas curvadas, né? Curvadas nos dois sentidos, né? Diante do juiz. Enfim, eu estou encantada com o Franz Kafka, eu já conhecia, mas eu não tinha ainda mergulhado na obra dele, menos ainda eu tinha lido mais recentemente a Metamorfose, mas o Processo não. E eu acho que a cada leitura a gente vai descobrindo mais. É o que você falou, você vai desvendando, né? Você falou que todas as palavras por exemplo, têm significado. Eu leio o livro desde os 14 anos. Eu acredito. Então, a cada leitura eu encontro coisas novas. É impressionante. Camadas de significado novos. São 10 capítulos. E é uma grande satisfação também, né, isso? Porque a gente sabe que a gente abre e fala, o que eu vou descobrir hoje, né? Desta vez. Então, é isso. Na verdade, são alguns outros... Só apenas um comentário básico assim, sobre essa obra incrível, o trabalho dele. E o presente que o Brott nos deixou, que foi essa... Eu estava até conversando com o Paulo, falando sobre a leitura da carta ao pai, que a gente lê aquela carta um pouco constrangido, né? Porque aquilo é uma coisa muito íntima. E ele foi contrariado, né? Porque ele queria que não fosse... A carta ao pai é um negócio... Tudo bem, os diários são também, mas a carta ao pai acho que ainda é mais. Então, eu acho que esse crime, né? Não ter atendido ao desejo, à determinação, enfim, à orientação do Kafka, foi para nós um privilégio e foi um grande favor que ele nos fez a todos nós e à literatura mundial. Era isso. Obrigada. Bom, Paulo, eu acho que tenho certeza que muita gente aqui tem muitas perguntas. Tenho certeza que o professor Maurício também gostaria de falar. E todos nós aqui teríamos muita coisa para te perguntar, mas nós realmente estamos já bem avançados na hora. Então, a não ser que o Maurício queira falar alguma coisa, eu vou passar a palavra para o Paulo. Eu falo menos de um minuto. Então, em seguida, o Paulo para encerrar. Bem, queria agradecer ao professor Paulo. A aula, a palestra, não foi só sobre o processo de Kafka. Foi sobre toda a obra dele, as influências, as raízes. Então, parabéns e muito obrigado. Eu só queria contar para o pessoal um pouco sobre o Yiddish, que foi falado aqui. O Yiddish é um dialeto do alemão, que é a língua falada na Europa pela colônia judaica europeia, que tem o nome em hebraico, chama Ashkenazim, porque a língua hebraica é uma língua que tem 2000 anos, mas que só foi ressuscitada, entre aspas, agora com a fundação do Estado de Israel, com esse movimento sionista de Theodor Herzl, que foi uma das influências do Franz Kafka. Mas o Yiddish é um dialeto do alemão, ele é basicamente, a estrutura é do alemão, ele é escrito com o alfabeto hebraico, e ele tem influências das línguas eslavas também, mas é muito próximo do alemão, o que explica o fato dele ter escolhido estudar e escrever naquele alemão mais arcaico. Mas eu aposto que a palavra que ele falava, a língua que ele falava na casa com os pais dele era o Yiddish. A minha família tem a mesma origem e eu não sei falar Yiddish, eu entendi alguma coisa, porque quando meus pais queriam falar para eu não entender, eles falavam entre si em Yiddish, eu acabei aprendendo alguma coisinha. Então, obrigado, professor, mais uma vez. Acho que bom, queria só agradecer a vocês, viu? É muito difícil falar sobre uma obra como Processo, porque são 10 capítulos, né? Cada um dos capítulos daria uma palestra até maior do que a de hoje. Vocês podem ter certeza disso. É impossível esgotar numa palestra. Eu quis dar um panorama geral, fazer uma interpretação bastante pessoal, né, dessa obra. E dizer mais uma vez da minha honra de estar aqui no IASP, sabe? Nesse lugar. Para mim foi muito marcante estar aqui com vocês, muito importante para mim. E queria agradecer muito ao convite do Ricardo, né? Que, aliás, tem a honra de ser prefaciador, né, de um de seus livros. Ricardo, Marina, Maurício, muito obrigado, viu, pela acolhida aqui. E é isso, gente. Fico muito feliz. E se vocês quiserem me acompanhar meu trabalho, eu sou colunista do jornal Gazeta do Povo, né? E também estou aí nas redes sociais, sempre falando de literatura, né? E a gente
fica muito feliz por essa oportunidade aqui, viu, gente? Muito obrigado. Eu não sei se você vai sortear o livro, não? Ah, tá, beleza. Então tá bom.